Salve, salve aí, meus amigos. Voltamos aqui no nosso canal de dicas de questões de concurso. Vamos falar da banca VUNESP, questões de 2019 e de 2018. Questões voltadas para o concurso da PM de São Paulo, como já havia falado nos outros vídeos anteriores, que servirá para os outros concursos também. Vamos ver o que fala nesse edital. Hoje vamos falar sobre o PowerPoint 2010, estrutura básica das apresentações, conceito de slide, anotações, régua, guias, cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de página, botões de ação, animação e transição entre slides. Vamos para a nossa primeira questão. A nossa primeira questão diz o seguinte: no PowerPoint 2010, para alterar o estilo de borda, o estilo da borda de uma caixa de texto, o usuário pode selecionar a caixa de texto em ferramentas de desenho, na guia formatar, clicar em contorno da forma, no grupo estilo de forma e depois em. Então, sempre quando você for fazer esse tipo de questão, não deixe de marcar, sublinhar, grifar as palavras-chave. Ele quer alterar o estilo de borda de uma caixa de texto. Para alterar o estilo de borda da caixa de texto, ele fez esse caminho todo que chegamos ao traços, tá? Essa é a resposta correta. Vamos para a questão número 2. Na questão número 2 disse o seguinte: o usuário no PowerPoint 2013, tá? Não mudou, ainda continua essa funcionalidade, deseja, ao preparar uma apresentação, inserir efeito de transição entre os slides, tá? Efeito de apresentação, tá? Nos slides. Neste caso, duas das opções de transições que esse usuário pode escolher são. Então aqui ele está falando entre os slides, não entre os textos e os objetos. Tá legal? Então a única alternativa correta é a letra E, onde o elástico e o pulso são animações, cor de pincel e dissolver são animações, volante é animação, cor da linha é animação, e a única correta é dividir e revelar são transições. Dica: animação usa nos textos ou objeto, tá? Essa animação aqui, ó, de ir e voltar, é animação entre texto e objetos. A transição é a mudança entre os slides, tá? Utiliza nos slides. Vamos para a questão número 3. Na Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração original, um usuário está em modo de apresentação. Beleza, já sabemos que ele está no modo de apresentação. Exibindo o segundo slide em uma apresentação de 10 slides. Então tem 10 slides, ele está na sua segunda. Sem nenhum slide oculto, tampouco animação, transição ou botões de ação. Então é um slide simples. Assinale a alternativa que indica as teclas a teclas que devem ser pressionadas ou pressionada para finalizar a apresentação. Então eu estou no slide e eu quero finalizar aquela apresentação. A alternativa correta, sem sombra de dúvida, é a letra A. O ESC sai do modo de apresentação, onde que é a correta. A letra B, que é Shift F5, entre modo de apresentação ao qual está presente. Se eu estiver editando uma apresentação neste momento, ali no caso ele fala que tem 10 slides. E se eu estivesse no segundo slide e clicasse em Shift F5, ele iria para a segunda apresentação, ao qual eu estou trabalhando. Mas se eu clicasse aqui, por exemplo, na letra D, entra no modo de apresentação no primeiro slide. Se eu clico em F5, ele vai para o primeiro slide.
Se eu estou no sexto slide e clico F5, ele vai para o primeiro slide, tá legal? Em modo de apresentação, tá? E a C, Home, ele vai para o início, né, do slide, tanto no modo de apresentação quanto no modo de edição. Se eu estiver editando lá no PowerPoint e eu estou no 10º slide e clico em Home, ele vai para a primeiro slide. A letra E é End, né, que é final, então ele vai para o final do slide. É a mesma coisa, se eu estou lá no segundo slide e eu clico em End, tanto na apresentação quanto na edição, ele vai para o final. Vamos para a próxima questão. A questão número 4 fala o seguinte: considere uma apresentação no PowerPoint na sua configuração padrão composta de 4 slides. Ele está mostrando aqui embaixo, né, os 4 slides, conforme ilustra a figura. O modo de exibição é chamado e o slide está oculto. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas descritas, que são essa aqui: o modo de exibição é chamado e o slide está oculto. Aqui nós temos os 4 slides e observa que abaixo dos slides nós temos uma estrela número 1, estrela número 2 e no 3 nós temos um risco, né? Então este está oculto. Se nós formos eliminar, nós eliminaríamos as alternativas A, C, D e ficaria a B e a E, né? Porque a gente já sabe que o que está oculto é o número 3. Mas o modo de exibição é chamado de classificação de slide. Então a resposta correta certamente é a letra B. Vamos para a próxima. Em uma apresentação criada na Microsoft PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, um usuário criou 4 slides, conforme a imagem a seguir. Então esses são os slides, né, com figuras geométricas e uma seta, enfim. No quarto slide, o hexágono é um botão de ação. Então ele diz que aqui no número 4 tem um botão de ação, com ação para voltar para o slide 2. Então vamos supor que eu estou aqui e eu estou no último slide. Ao clicar nele, ele vai cair no segundo slide, que é um triângulo. Porém, depois de algum tempo, o usuário apagou o slide 2. Ele apagou o slide 2 com o triângulo, ficando da seguinte forma. Aí viemos aqui para cima. Então ficou só esses 3 aqui. Assinale a alternativa que indica corretamente o comportamento do Microsoft PowerPoint ao se clicar sobre o botão de ação do ação hexágono. Então o que ele fazia? Anteriormente, quando você clicava aqui no slide 4, ele iria para o slide 2. Quando eu apaguei ele, a ação continua. Se eu clico aqui, ele vai para o slide 2. Portanto, a resposta correta é a letra A. Retorna para o slide 2, que agora contém a forma de uma flecha, tá? Então a ação continua sendo o mesmo, slide 2, e o slide 2 agora é uma seta, tá? Então a resposta correta é a letra A. Ficamos por aqui, muito obrigado por assistir a esse vídeo. Você está se preparando para essa banca VUNESP? Baixe agora na descrição desse vídeo essas questões para você estudar novamente, e lá contém os brindes, tá legal? Os brindes, para que você não saiba, se você não sabe, você não clicou, você ainda não foi lá pegar o seu brinde, são questões de português ou matemática, ou contém os dois, tá legal? Então não deixe passar, faça agora o download deste brinde. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.